Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. E eu queria que você fosse muito sincero ao Senhor. Eu queria que você realmente fosse vulnerável hoje. Sabe? Não faz uma de fortão, de fortuna, não. Rasga o seu coração para Deus hoje. Você já passou, ou foi só eu, pela sensação de você estar precisando de um milagre. Precisando de algo extraordinário. E quanto mais você orava, mais acontecia. Só eu. Já teve vezes que você orava, Deus, me promove. E aí o seu líder te coloca no pior setor. Ele aumenta a carga. Você fala, Deus. Aí você fala, Deus, o solteiro, eu quero casar. Você vai morder a coxinha e quebra o dente. Fica banguelo. Estou falando suviano. Fazendo aquele ventinho lá. Sabe, você vai orando e as coisas vão acontecendo ao contrário. Você fala, Deus, me ajuda a vender esse carro. Ele vai lá, funde o motor. Meu Deus do céu. Sabe, já aconteceu comigo já. Exceto o dente quebrar, todas as outras coisas já aconteceram. E o que nós fazemos? A gente fica pensando, será que Deus quer me abençoar? Será que eu estou pedindo a coisa certa? Eu não sei você, mas em momentos assim, eu fico em crise. Eu já fiquei em crise, eu fiquei sério, gente, será que eu estou indo contrário à vontade de Deus? E preparando essa mensagem, eu vi a história de Antônio Senna. Quem já ouviu falar da história de Antônio Senna? Tem alguns aqui que já ouviram falar. Sabe quem foi Antônio Senna, gente? Antônio Senna é um piloto de avião. Cadê o Bruno? Grande Bruno, lá da terra do Bruno. O pessoal começa a sair com peixe. Lá do Pará. Começa a ir errado, né, gente? Eles estão vivendo errado lá. Mas assim, açaí é com leite em pó e leite condensado. Eles comem açaí com carne seca. Ah, Deus do céu, estou desperdiçando aquela fruta. Mas Antônio Senna do Pará, ele era piloto de avião de pequeno porte. E em janeiro, dia 28 de janeiro de 2021, pandemia brava, ele pegou um avião para levar combustível para uma outra região, no meio da floresta amazônica, dentro do estado do Pará. Você quer irritar um paraense a falar que o Amazonas é dono de tudo ali. A floresta amazônica é uma coisa, o estado do Pará é Amazonas, o estado do Amazonas e o estado do Pará são coisas diferentes. A floresta amazônica passa por vários estados. Então, dentro do estado do Pará, ele ali levando o avião com combustível de um lugar para o outro, no meio da floresta amazônica, o avião dá uma pane e começa a cair. Vai caindo direto. Quando ele percebe, vai ter queda, ele já começa a desprender, para quando bateu ali no meio da floresta, ele consegue, de uma forma milagrosa, saltar com uma mochila com poucos alimentos e água. E ele sobrevive. O problema é que ele caiu no meio da floresta amazônica. Mata fechada e brava. E ele começa, então, a procurar andar para um lugar onde havia pelo menos um pouco de céu aberto, para que a equipe de resgate poderia encontrá-lo. E ele começa a andar. E ele começa a fazer uma única oração. Duas, na verdade. Me encontra e Deus, não faça chover. Se você não sabe, na região do norte, todo dia, num certo horário, chove. E para piorar, na floresta amazônica chove muito mais. E ele começou então a orar, Deus, faça um milagre, não deixa chover. Não deixa chover. Começou a orar no primeiro dia. Deus, não deixa. Sabe o que aconteceu? Choveu. Aí falou, Deus, anda sol. Sabe o que aconteceu? Deus fechou o céu. E choveu como nunca. O verão de 21 foi um dos mais chuvosos sobre a floresta amazônica, na história. Então choveu tanto. E foi assim o segundo dia. Ele orou, Deus, hoje faz chover hoje não, Deus. Minha roupa nem secou. Chovia mais. Falou, Deus, manda o sol para secar minha roupa. Não veio sol nenhum. Terceiro dia. Uma semana. 10 dias. Falou, Deus, por favor. E ele começou a comer de fruta, pequenos animais que conseguia matar. Passaram 21 dias. Ele orava, sabe o que aconteceu? Por 21 dias seguidos, chuva brava. Ele falou, não é possível. E ele já sem forças. 30 dias, chuva brava. Gente, já chegou março. Porque fevereiro tem 28 dias.
chuva. 36 dias no meio da floresta amazônica. Ele já sem força. De repente ele ouve um barulho. E ele encontra um pequeno grupo de colhedores de castanha do Pará. E ele fica emocionado e fala, pede ajuda, eles vão, dão um pouco de água, de comida para aquele homem. Ele fica emocionado. Porque 36 dias, as buscas já tinham acabado. Já tinha dado como morto, desaparecido. E de repente aquele homem volta vivo para casa. E quando ele está saindo daquela região, pegando o barco e voltando, ele pergunta para os moços que o salvaram, quanto dias eles estavam ali? Eles falam assim, nós nunca viemos aqui. Essa região é inabitável, é uma região de muito difícil acesso. Nós sabemos por conta de uma coisa. Sabe por que eles foram para lá? Porque choveu tanto que encheu o rio. Aquilo que ele achava que era um não de Deus, era a provisão para o milagre dele. A chuva fez com que ele perdesse o cheiro para os animais predadores não pegarem. Deu água potável para ele. E o principal, levou a equipe de resgate até ele. E aí até tem um livro da história desse homem, Antônio Sena. E a gente vê alguém que estava como morto, chegando vivo em casa. Aquilo que parecia um não de Deus, aquilo que parecia uma resposta contrária à oração dele, se tornou a sua salvação. É uma história fantástica, depois você pode acompanhar, não agora, fica aqui com a gente. Uma frase que o Antônio falou, escreveu no seu livro: eu orava para parar de chover, e Deus mandava mais chuva. No fim, foi a chuva que trouxe os meus socorristas até a mim. Deus usou justamente o que eu queria evitar para me salvar. Olha, glória a Deus. Gente, e tem uma história na Bíblia muito mais poderosa ainda, porque ele estava como morto, mas não estava morto. E eu quero falar um pouco hoje sobre o último milagre de Jesus antes de ser preso, crucificado naquela cruz, para ressuscitar 3 dias depois. Sabe qual foi o último milagre de Jesus? Gente, Jesus, é óbvio que ele, como Deus, ele escolheu para fazer o seu último milagre, não a qualquer pessoa. Jesus operou milagres em vida de todo tipo de pessoas, de amigos, de pessoas desconhecidas, de pessoas estrangeiras. Jesus operou milagre a todos que se chegaram até ele com fé. Mas ele escolheu para o seu último milagre um amigo que permitia ser amado. Jesus escolheu como o local, o ambiente para o seu último milagre, uma casa onde ele era honrado, o ambiente onde ele era celebrado. Ele escolheu a casa de Betânia. Uma reflexão para nós: será que nós temos aprendido a ser amigos que deixamos ser amados por Deus? Parece tão óbvio, mas você tem deixado de ser amado? Sabe, deixar Deus realmente sentir amado, desfrutar do amor de Deus? Você consegue receber um abraço? Ou quando alguém vai te abraçar, sua vida foi tão desafiadora até aqui que você nem consegue abraçar direito. E você consegue deixar Deus te abraçar? A sua casa tem honrado a presença de Deus? A sua casa tem celebrado a vida com Jesus? Aquilo que Jesus tem feito? É algo para a gente trazer do tempo. Essa é uma igreja saudável para nós. Para ser o local do seu último milagre. Eu quero, então, expositiva de João, capítulo 11, do verso 1 adiante. Quero que você acompanhe nos telões esse relato extraordinário da vida de Lázaro. Verso 1, já pode ir projetando à medida que eu for lendo, tá bom? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara um perfume ao Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Um parênteses aqui: João é o último evangelho escrito cerca de 70 a 90 anos pós-nascimento de Jesus. E João aqui, ele coloca um fato que vai acontecer depois, porque, como ele está escrevendo, todos já sabiam o que havia acontecido. Que está lá em João. Só fecho um parênteses, uma curiosidade interessante sobre esse livro maravilhoso de João.
Verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amamos está doente. Veja que elas vão, sabe, aquela... Não é qualquer um não, Jesus. Eu sei que você ora por tanto de gente, mas Jesus é aquele que você ama. É Lázaro. Lázaro de Betânia, viu? Não é o Lázaro de Jerusalém, não, de Betânia. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Fala bem forte. Para a glória de Deus. Vocês vão entender até o final dessa mensagem sobre a glória de Deus. Vai ser poderoso hoje, gente. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos então disseram: Rabi, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele está dizendo que ele morreu. Vou até lá para acordá-lo. Então os discípulos responderam: Senhor, se ele dorme vai melhorar. Eles entenderam a figura de linguagem de Jesus. Jesus sempre falando de uma forma bem peculiar. 13. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando de uma soneca, simplesmente do sono. Por isso lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha que doideira. Para que vocês creiam, contudo vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Gente, pega só um parênteses aqui, eu fico pensando tanta pérola que tinha no mistério de Jesus. A equipe de Jesus, gente, era uma equipe osso duro. Pedro era bipolar. Uma hora, fala: não lava meu pé não. Aí Jesus fala com ele: se você não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Ele fala: então me dá banho. Aí ele fala: você já tomou banho, Pedro, é só os pés que tem que lavar. Aí fala: quem eu sou? Aí Pedro fala: você é o Messias, é isso aí, eu vou morrer. Não, está amarrado, está fácil de mim, Satanás. Aí depois vem Tomé. Jesus está falando: nós vamos lá para salvar Lázaro. Só que em João 10, Jesus havia sido ameaçado de morte. Então ele estava assim: olha, Tomé, sabe aquele comentário que só sussurra quem está do seu lado? Ele falou só assim, talvez falou para André, para alguém assim: olha só, nós fugimos lá morrendo de risco de morte. Estamos voltando lá. Agora que vai morrer a gente. Tem juízo esse cara não, gente. E não tem juízo. Esse Jesus é doido. Só que Jesus ouviu. Jesus aqui mostra, parece que ele ignorou. Fala assim: uma hora ele vai entender. Uma hora vai se tornar um mártir, um grande homem de Deus. Continuou. 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Olha que informação importante, 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios, ou 3,5 km de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Aqui deixa entender que Lázaro era uma pessoa influente. Era uma pessoa de influência na região, para que pessoas de outro vilarejo, de outra cidade, fossem estar com ele. Algo importante para entender todo o contexto desse milagre. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus está trazendo uma palavra de fé. Quantas vezes Deus traz palavras de fé e nós as transformamos em palavras de esperança? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença de fé e esperança. Jesus, Ele quer que a esperança mantenha sempre viva em nossos corações. Mas Ele quer que a cada dia nós possamos alimentar a nossa fé. E é o que ele estava fazendo com Marta aqui.
Ele não está falando do último dia. Ele está falando de hoje. E ele não está falando do último dia para você. Ele está falando de hoje. Amém? 25, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi para casa e chamou Maria, sua irmã. À parte disse, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Veja isso, depressa e foi ao encontro dele. E algo tão repentino que você vai perceber adiante que isso chamou a atenção de todos. Jesus ainda estava no local, ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. 31. Quando notaram que ele levantou-se depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa Maria seguiram, supondo que ia ao sepulcro ali chorar, para consolá-la. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, olha que interessante, prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que ela usa a mesma frase de Marta, mas de uma forma diferente. A forma também faz a diferença para Deus. Maria aparece 3 vezes na Bíblia. As 3 vezes ela está prostrada aos pés de Jesus. Maria nos ensina aqui que antes de nos ouvir, Jesus nos vê. Em Mateus 6,6, fala que fecha a porta do seu quarto, busque o Pai que o vê. Não fala o ouve. Pegou que interessante? A Bíblia fala que quando você fecha a porta do seu quarto e vai orar ao Pai em secreto, Ele não está te ouvindo, Ele está te vendo. E sabe o que Ele está vendo? O seu coração. Mais importante que suas palavras é o seu coração. O Pai, quando Ele vê o seu coração, olha a continuação, Ele o recompensará. Isso é maravilhoso. E aqui Jesus foi Mateus 6,6. Ela se prostrou, usou a mesma frase de Marta, mas de uma forma diferente. E Jesus não ouviu as palavras, Jesus viu o coração. 33. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que o acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. E perguntou, onde colocaram? Onde está ele? Vem ver. Jesus chorou. A Bíblia relata somente 3 vezes que Jesus chorou, e são palavras no original, em hebraico e grego diferentes. E esse choro aqui é o choro de compaixão. É curioso porque Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então a pergunta, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Ele se comove com a nossa dor. Mesmo sabendo da cura, Ele tem compaixão da nossa dor. Ele se move, se comove com a nossa dor. Doeu o coração de Jesus ver alguém que Ele amava tanto sofrer por aquele luto. Então ele teve um choro. A Bíblia mostra que são palavras diferentes, eu não lembro agora o nome, a pronúncia original, mas o choro de Maria é aquele choro de soluçar. Aquele choro de, sabe quando você recebe aquela notícia terrível? E o choro de Jesus é aquele choro contido, aquele choro, sabe quando você vê, sabe quando um pai vê o filho sofrendo? E você segura e de repente só desce só aquela lágrima. Você não quer demonstrar que está chorando, mas mexeu com você aqui dentro. Esse é o choro que está descrito aqui. E no 36, os judeus que estavam em volta começaram ao burburinho. Veja como ele amava. Aí o outro, a fofoca gospel, né? Olha lá, Jesus gostava dela, né? Aí no 37, outros porém disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Porque no capítulo 10, Jesus cura um cego de nascença, quando ele pega o barro e coloca. Alguns teólogos dizem que ele fez aquilo porque aquele homem não tinha a menina dos olhos, a retina. Então ele faz ali essa questão do olho físico, quando ele cospe, pega o barro e coloca nos olhos daquele cego. Então ele tem um milagre, no capítulo anterior, que ele cura um cego de nascença. E eles falam, poxa vida, ele curou um cego de nascença, por que não impediu Lázaro de morrer? Então, verso 38, Jesus outra vez
profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, uma caverna, com uma pedra colocada na entrada. Então, tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Após 48 horas de alimento, já começa o estágio de decomposição. O corpo já começa a soltar gás, o corpo já começa a se decompor, já começa algum processo complicado. Mas então Jesus disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas Jesus disse isso por causa do povo que estava ali, para que creiam que tu me enviastes. 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Então Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem ele vir. Muitos judeus que tinham ido a visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus, queridos. Olha aqui, relato fantástico da ressurreição de Lázaro. Algo muito interessante nesse contexto é o fim já do ministério de Jesus. Ele estava prestes a ser preso, morto e crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Jesus, no capítulo 10, ele cura esse cego, começa a ter um burburinho, ele sai de Jerusalém, daquela região, ele volta para curar Lázaro. Mas algo interessante, ele estava a 1 dia de distância de Betânia. E quando ele ouve o chamado para que Lázaro estava doente, ele chegaria a tempo de ressuscitar Lázaro, de curar Lázaro. Veja que a oração de Marta e Maria não era por ressurreição, era por cura. Mas Jesus permitiu que o milagre da cura fosse o milagre maior da ressurreição. Por que Jesus permitiu ser 4 dias? Para se tornar o seu maior milagre. Por vários motivos. Jesus ele ressuscitou outros mortos, que estavam mortos de forma há pouco tempo. Como a menina, a filha de Jairo, aquele menino que lá em Lucas 5 a 7, agora não lembro, que estava viúva com seu único filho morto, ele toca no caixão, ele ressuscita, levanta. Mas Lázaro é diferente. Ele permitiu ser 4 dias, porque havia uma tradição mística judaica que até o 2º dia era possível ressuscitar porque a alma estava no corpo. Depois do 3º dia, a alma não estava mais no corpo. Exceto os saduceus não acreditavam nisso, mas outras tribos acreditavam nisso. Então ele permitiu para ser um milagre tão completo. Também havia a questão da decomposição do corpo. Jesus não só curou Lázaro, ele restaurou o corpo de Lázaro. Era um milagre completo, extraordinário, para fechar com chave de ouro. E para que servisse também para mais pessoas crendo nele. E também para que provocasse a sua prisão. Porque no verso 46, 47 fala que o povo voltou para Jerusalém contando. Gente aceitou Jesus, entregou a vida, mas gente falou assim: tem que matar esse cara. É um problema. E aí começou então a chegar ajudas, fizeram a negociação, e aí você já sabe do restante da história. E aqui algo é muito interessante, que Jesus, ele nunca está atrasado. Tem tudo na palma da sua mão. Jesus se importa com a nossa dor. Ele chorou de compaixão. Jesus preparou o cenário perfeito para que a sua glória alcançasse o maior número de pessoas. Jesus escolheu um amigo para viver o maior milagre do seu ministério. E esse fato nos inspira tantas coisas. Creia, veja e desfrute a glória de Deus. Por isso o tema dessa mensagem: creia e veja a glória de Deus. Eu trouxe mais tempo a introdução para que possamos entender todo o contexto, entender toda a profundidade desse milagre, para que possamos viver hoje, crer e ver a glória de Deus. Sabe, Jesus ele usou essa frase 2 vezes nesse momento, nessa trajeto aí com Lázaro. Veja a glória de Deus. E eu quero trazer 3 lições para que nós possamos
poder crer e ver a glória de Deus. Eu quero falar sobre desenvolver o dom de confiar, sobre ter fome da glória de Deus, sobre obedecer. E sobre esse primeiro ponto, desenvolvendo o dom de confiar, aprendendo a lidar com as frustrações. Sabe, isso é muito importante. O dom de confiar. Gente, confiar quando tudo está dando certo. Tem momentos na nossa vida que é graça, toda a nossa vida é graça pura, mas tem momentos que está especial. Já tem momentos que você, sabe, a sua célula, você espirra 30 pessoas. Você fala, vai ter quero batizar. Glória a Deus. Aí chega no trabalho, você chega atrasado e fala assim, não tem problema. Eu quero só que você entregue a sua tarefa. Não estou preocupado com o seu horário. O que é isso? E aí fala assim, eu estou vendo que você está trabalhando, pode ir embora mais cedo hoje. E melhor, você está promovido. Você fala, está promovido. Não, feriado, dia 20, tem um negócio da igreja, tem ouvido no Instagram, pode emendar, para você ficar tranquilo naquela conferência. Tem tempo na nossa vida. Confiar nesse momento é fácil, Douglas. Confiar quando tudo, você vai para uma negociação, você já leva o preço cheio para dar os descontos. No preço cheio, cara, quero fechar. Você tem a pessoa, mas a gente dá desconto, bobo. Não, quero fechar. Tá bom demais. Confiar nesse momento, gente, vamos ser sinceros, tá tranquilo. Mamão com açúcar. É igual o Galo jogar Campeonato Mineiro. Não podia deixar passar, né? Mas, e agora confiar quando as coisas vão contrárias? Quando você ora para parar de chover e só chove. Quando você pede para curar e ele não cura. E confiar quando as nossas orações não são respondidas da nossa forma e no nosso tempo. Aí é um ponto para a gente poder exercitar. Creia e veja a glória de Deus. Sabe, vão ter momentos que nós vamos perceber e ser educados por Deus com as nossas frustrações. Quero pedir para você olhar para a pessoa do seu lado, sei que vocês gostam mais disso. Quando eu estou sentado e também eu amo esse momento. Olha a pessoa do seu lado, olha no olho dela. E fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Fala com vontade, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se te falaram que o Sol, o universo, não gira em torno de Vossa Excelência. Você é especial e único. Mas você não é o centro do universo, não. É importante dizer porque tem gente que acha que é o centro do universo. Sabia? Gente, a gente não pode contar porque isso é diálogo pastoral. Mas se eu te contar o que a gente ouve, às vezes, no aconselhamento, tem gente que acha que o universo inteiro gira em torno dele. Porque ele é amado por Deus, ele acha que só ele é amado por Deus. Que tudo, se não for do meu jeito, não pode ser. E como um pai, a Bíblia fala que nós somos pais maus diante da paternidade de Deus, tá? Nós sabemos que o não é pedagógico para nossos filhos. Os vovós, as vovós, eles não conseguem entender. Vou contar um negócio desse. Minha sogra vai ver só no YouTube. Minha sogra escandalizava, na Letícia já. Eu repeti, Letícia, Ana e Maria. A gente ia brincar, ora eu deixava elas ganhar para dar confiança. Mas tinha hora que eu, ganhei. Ganhei. Ainda zoava assim, quem que é o rei aqui? É o pai. A minha só parecia que eu estava batendo na cara da menina. Que absurdo, deixa ela ganhar. Eu falei, mas ela não vai ganhar a vida toda. Eu tenho que ensinar ela agora, que ela vai ter algumas derrotas na vida que são importantes ela entender. O não é pedagógico. Papai e mamãe de primeira viagem, o seu filho não vai morrer com os nãos. O seu bebezinho de 12 anos, de 15 anos, ele vai sobreviver com o seu não. O seu filhinho de 21 anos que está com medo de trabalhar e receber pressão no trabalho, ele vai lidar bem com a pressão. O não é pedagógico. E é algo muito importante, papai e mamãe. É muito melhor aprender o não de casa com o não da vida. Então, os nãos são importantes. Os nãos educam. E os nãos de Deus, ou os espere, ou não é dessa forma, também nos educa. Também nos ensina grandes lições preciosas. O não, vou mandar chuva para o Antônio Senna, foi a salvação dele. O não, vou curar Lázaro,
foi a ressurreição dele. Então temos que trazer para o nosso coração, aprender a lidar, que nem sempre, ou quase sempre, não vai ser da nossa forma. E muito melhor, quando é da forma de Deus. Sabe, nós precisamos de entender, enquanto não tiver um não de Deus, você tem que continuar orando e clamando. Como equipe pastoral, por 3 anos, nós oramos e clamamos pela compra do local da Rua Modelo. Até que Deus dissesse não. Quando Deus disse não, nós começamos a olhar outros lugares. Porque quando não tem um não de Deus, você tem que orar e clamar. Você não pode parar, é persistência. É você desenvolver a sua persistência de fé. Mas você precisa de, quando Deus está em silêncio, ou quando Ele fala um não, nesse tempo você precisa entender, a soberania de Deus é maior. Eu confio em Deus. Sabe, não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos estar prontos para, mesmo sem entender, submeter à soberania de Deus. A fé, o evangelho, não é sobre você entender tudo, mas sobre você obedecer tudo. Sabe, meu irmão, minha irmã, o evangelho, ele é uma experiência de obediência, de confiança. A vida com Jesus é maravilhosa, é fantástica, mas o caminho é estreito. Por isso nós temos de alinhar o nosso coração, estar conectados, vivendo uma vida de intimidade. Sabe, nós precisamos de compreender que quanto mais íntimo de Deus, mais fácil, mais fluido, fácil não acho que não vai ser, mais fluido vai ser o dom de confiar. Mas como que eu posso conhecer? Olha, você está sempre perto de alguém que você conhece, né? Olha para trás, vira aí. Agora, um fica para frente e para trás. Então assim, ó, a fila ímpar olha para trás, a fila par olha para frente. Então aqui, ó. Isso, para um olhar para o outro. Isso. Olha a filha do par, a filha do meio. Isso. Olha aí para você ver um ao outro. Vocês conseguem, gente. Vocês são espertos. Você conhece. Se eu te perguntar, qual que é o nome da mãe da pessoa atrás de você? Alguns vão saber, outros não. Qual que é a data de nascimento dela? Qual que é o prato favorito? O que ela não come? Qual o time que ela torce? Fica difícil, né? Não pode falar, não, tem que saber, chutar e acertar. Mas, olha a pessoa do seu lado. Se alguém se conhece há muito tempo, você vai saber. Se você é casado, marido, não muda de assunto, maridão, para você não perder os seus pontos. Mas, por exemplo, vou ver se eu acerto tudo, ó. O Douglas, a mãe do Douglas, Dona Edna. Douglas nasceu dia 12/7. Eu acho que o Douglas não come de jeito nenhum língua de boi. Ele não gosta de pratos exóticos. E um dos pratos favoritos dele é risoto de pera. E torce pro galão da massa. Ó, acertei. Por que eu acertei? Porque eu conheço o Douglas, gente, pela graça de Deus, há mais de 23 anos. Desde quando eu era criança. Eu sou jovem. E pela graça de Deus a gente tem uma amizade profunda, de caminhada. Então eu só conheço isso porque tem anos que eu estou caminhando nessa amizade com o Douglas. No início, eu não sabia. Até pouco tempo atrás, eu não sabia que o Douglas não gostava quando a carne é feita com muita manteiga. Quem não gosta de manteiga na carne? Descobri um dia desses, quando eu fiz uma carne na manteiga. Mas eu só descobri isso porque tem uma caminhada. Tem amigos novos que estão chegando na minha célula que eu estou amando conhecer. Mas eu não sei tudo isso. Mas com o tempo, vamos descobrir isso. Intimidade é gerada com tempo de qualidade. Para alinhar o coração e aprender a lidar com a frustração, eu tenho que ter tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com o Espírito Santo. Eu preciso de buscar conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso de investir tempo com Deus. Se eu não gastar tempo com isso aqui, ó, se eu não gastar tempo deixando isso aqui me ler e eu ler isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, eu não vou ter intimidade não. Eu vou ser um cara frustrado. E eu preciso de alinhar meu coração. Eu alinho meu coração com intimidade. Eu preciso de matar a soberba. Veja que Marta e Maria, ela fala assim, vem curar Lázaro. Jesus, vem curar aquele que você ama. Aquele que você ama um pouco mais. Sabe, eles falam, Deus,
Eu que sou um dizimista fiel, Deus. Eu que sou um cristão raiz, Deus. Eu que nunca matei, nunca roubei, apenas acho, Deus, ouve minha oração. Por que comigo? Mas Deus quer que você mate a sua soberba. Você tem que matar essa soberba de achar que você está acima das pessoas. Você tem que matar os porquês e colocar como eu posso viver isso, como eu posso aprender com isso. Sabe, meu irmão, nós precisamos de aprender a confiar no silêncio. A confiar durante os 4 dias. Confiar que Ele é soberano. Não para de clamar, não pare de orar, não pare de crer, mas em todo tempo, continue confiando. Se proste diante do não. Marta estava brava com Jesus, não se prostrou. Mas Maria chegou nos pés. O lugar mais alto que você pode estar, aprendi isso com o irmão Ademilson Douglas, lá no Legendários, é na sola dos pés de Jesus. Maria chegou lá nos pés de Jesus e falou assim: ô Senhor, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela estava prostrada aos pés de Jesus, diante da maior perda da vida dela. Você consegue entender isso? A maior perda da vida de Maria até aquele momento era seu irmão mais velho Lázaro. E ela estava, não indignada, aos pés de Jesus, rasgando seu coração. Você quer desenvolver o dom de confiar? Quer aprender com as frustrações? Esteja prostrado aos pés de Jesus. Quando ouviu, não. Quando as coisas não for como você quer, mas esteja no lugar mais alto que você pode estar, aos pés do Senhor Jesus. Não nos cabe entender, nos cabe confiar. Continuando amando, adorando e servindo. Não amamos Cristo pelo que Ele faz por nós, mas porque Ele é em nós. E Ele é a resposta que nunca falha, mesmo quando tudo ao redor parece fracassar. Ah, Senhor, creia e veja a glória de Deus. Primeiro, podemos desenvolver o dom de confiar. Em segundo, tenha fome da glória de Deus. Sabe como eu posso ter fome da glória de Deus? Compreendendo o si de Deus. Os, si não tem plural, né? O si de Deus em nossa vida. Esse si no português tem várias aplicações. No caso, creia, se creres verá a glória de Deus. Ele é usado para introduzir uma condição. Para você ver a glória, você tem que crer. Vou trazer alguns textos. O que a mídia conseguir projetar, beleza. O que não conseguir está na paz, porque eu quero ser dinâmico por causa do tempo. 2 Crônicas 7,14. Você quer ver a face de Deus? Você quer ver os céus abertos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, afastar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Sabe, você quer ver os planos de Deus? Jeremias 29, do 11 ao 14, da NVT. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, planos de dar um futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão e serei encontrado por vocês. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para ali. E ele irá. Nada será impossível para vocês. Aleluia. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e o faremos nele morada. João 15:17. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Em 1 João 1:7, se andamos na luz, como na luz está, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. E por último, não lhe falei que se crer, verá a glória de Deus? Temos que ter fome.
Se alguém chegar para você está chegando na hora do almoço, está com uma fomezinha, fala, olha, eu tenho uma picanha, mal passada, um dedinho de gordura, brilhando. O dedinho ficou 5 minutos na brasa, a carne mais 3, vermelha no centro, rosa em volta. É assim que o boi tem que morrer, né, gente? Está prontinha para você. Eu vou te dar essa picanha de graça. Se você mandar uma mensagem convidando todo mundo para o culto da noite, você vai mandar, gente. Você não é besta? Pega, mandar para todo mundo. Por quê? Porque você está com fome. Porque você sabe que o se é muito pouco em relação à promessa. Então, quando você compreende que o se é uma condição para você alcançar algo poderoso, você não vai ficar medindo o preço. Você não vai ficar pensando, será que eu vou? Será? Não, cara. Se eu te falar assim, tem uma picanha para você. Só você mandar mensagem chamando gente, pessoal para o culto da noite. Você não vai pensar 2 vezes. Aqui fala, você quer ver a glória? Gente, a gente não tem noção do que é a glória de Deus. É igual a criança. Criança de 3 anos. Para ela, de 3 anos, 5 já sabe. Para ela, o Parque Guanabara e a Disney é a mesma coisa. A minha esposa tem uma amiga que, quando ela estava no banco, que ela levou a filha dela de 2 anos na Disney. E aí, quando a menina fez 3, ela foi no Guanabara um dia para se família. Ela falou, mamãe, estamos na Disney de novo. A mãe falou, minha filha, fala isso não. Eu estou pagando aquela viagem até hoje. Se eu soubesse para você aquilo ali, isso aqui é a mesma coisa, ó. Puxa, trocava de carro. Quando a gente não tem a noção, nós não conseguimos mensurar. Mas, gente, a glória de Deus, ela cura o enfermo. Ela restaura casamentos. Ela tira o pecado de nós. Ela transforma a nossa vida. Ela muda a nossa forma de ver. Ela é algo assim poderoso demais. É algo inimaginável, é algo extraordinário, é o sobrenatural de Deus. Então, eu preciso crer que Deus é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único Senhor e Salvador, que Ele, a música que nós cantamos, que Ele ainda cura, que Ele ainda opera milagres. Quando eu creio nisso, eu vejo a glória de Deus. Se eu me humilhar, se eu orar, eu vou poder ver os céus abertos. Gente, a gente tem que começar a entender que o se é uma condição muito palpável para uma recompensa inimaginável. E é aí que entra a diferença entre esperança e fé. Por se creres e verá a glória de Deus. A esperança, Paulo fala, agora eu esqueci qual capítulo de 1 Coríntios, sobre a fé, a esperança e o amor. Se não me engano é no 13 mesmo. E ele fala que, separando os 3, fé, esperança e amor. Obviamente não vou falar do amor, que não é o tema de hoje. Mas a esperança, eu creio que Deus vai voltar um dia, que Jesus vai voltar. É uma esperança, Maranata, a hora vem Jesus. É uma esperança da segunda vinda de Jesus. A esperança é uma fé que algo vai se cumprir no futuro. Isso é esperança. Devemos manter a esperança em Cristo Jesus. Mas a fé eu creio no poder de Jesus operando hoje. Eu creio em Deus transformando a minha família hoje. Eu creio na cura hoje. Eu creio em Deus mudando a minha vida financeira hoje. Eu creio no presente, o poder de Deus atuando na minha vida. Não por mim, mas pela graça de Deus sobre a minha vida. Eu creio no poder dele. A esperança está no futuro. A fé opera e vive no presente, no agora. Por isso, não podemos ficar somente com a esperança. Temos que ter a esperança para aquilo que é a esperança. Maranata, a hora vem Jesus. Mas a fé para aquilo que Ele quer fazer hoje. Hoje Ele quer salvar pessoas. Hoje Ele quer mudar vidas. Hoje Ele quer transformar. Hoje Ele quer curar. Hoje Ele quer restaurar. Hoje Ele quer libertar. Hoje Ele quer operar milagres. Por isso, alimente a sua fé. Fé é crer no presente. Outra questão sobre aumentar a nossa fome. Faça pequenos alvos. Gente, eu tenho lugar de fala, posso falar como gordo. Como gordo, gordinho, sei lá, uma forma mais bonitinha. Fala, mas gordo, eu me acho gordo. Para emagrecer, se eu coloco o tanto que eu tenho que emagrecer, eu sempre vou desanimar. Porque é muito. Quando você quer, agora uma pessoa endividada,
Não, eu tenho dezenas de milhares de reais de dívida. Centenas de milhares. Quando você olha para isso, é impagável. Não vou conseguir. O gordinho, eu não vou conseguir emagrecer isso não. Olha só. E, gente, a vida do gordo é difícil. Sabe por quê? Se a gente come muito, a pessoa às vezes não fala mais, pensa lá. Não percebe que é gordo. Comendo, tanto tá comendo. Aí ele vai comer o prato de salada. Falando de mim. Satanás. Um efeito especial. Isso aí, boa, boa. Continua. Pá. Isso aí, ó, viu? Tudo combinado. Gente. Isso aqui é light, senhor. Não fala mais isso não, Dene. Vocês vão estar prontos para isso não. Aí a gente vai comer a salada. Aí tá lá comendo a salada. Aí a pessoa pensa assim, lá, ele acha que com essa salada vai emagrecer. É assim, gente. Eu já ouvi isso já. Por isso, você tem que colocar pequenos alvos. Qual que é o pequeno alvo para quem está gordinho? Eu vou emagrecer 2 quilos esse mês. 2 quilos. Vou fechar a boca, fazer atividade, 2 quilos. É alcançável. Pessoa endividada. Eu vou reduzir a minha despesa. Eu tenho Netflix, Prime, Disney, HBO. Vou ficar com o Prime, que é o mais barato. Tem menos coisa, mas dá para ver uns joguinhos lá, uns jogos de futebol. Pronto. Reduzir minha despesa. Se você coloca pequenos alvos, você vai criando fôlego para poder aumentar de uma forma progressiva os seus alvos. Financeiro, saúde. E o principal que eu vou falar, vida com Deus. Se colocar assim, vou ler a Bíblia inteira essa semana. Não vai ler, mentiroso. Agora, truco, né? Se você fala assim, eu vou ler 3 versículos por dia. Você consegue. 6 versículos semana que vem. Você consegue. 1 capítulo por dia. Mesmo sendo Salmo 119. Você consegue. Você vai progredindo. Eu vou orar 5 minutos. Tirando o demônio, quer dizer, meu celular de perto. Vou deixar o celular lá na minha cama, vou lá para o banheiro orar. E vai orar, não vai sentar no vaso e dormir não. E vai orar. Vou lá para a sala orar. Eu vou levantar no horário que meus filhos não vão acordar e ficar chamando papai e mamãe. Eu vou orar. 5 minutos. Você consegue. 10 minutos agora, você consegue. De 10 para 15, você consegue. De 15 para 20, você consegue. De 20 para 30, sim. De 30 para 40, 1 hora, consegue. Agora, se você começa assim, amanhã, é o problema das promessas infundadas. Amanhã, vou acordar às 4h20 da manhã e até às 7, joelho no chão e testa no chão. Vai estar dormindo lá, com uma pedra. Nós precisamos colocar pequenos alvos para que possamos crescer progressivamente em experiências. Como que eu tenho fome da glória de Deus? A cada dia aumentando meus alvos. Eu vou orar mais, vou jejuar mais. Gente, pela graça de Deus, hoje eu jejuo 1 a 2, 3 vezes por semana, com 24 horas de jejum. Mas não comecei do dia para a noite. Comecei tirando um alimento, uma refeição, depois 2, até acostumar meu organismo, principalmente minha mente, que eu posso jejuar um tempo maior. Quando falo para alguém começar o jejum, meu Deus do céu, eu vou morrer, vou desmaiar. Desmaia nada, filho. Mas começa de forma progressiva. Faça metas progressivas, pequenos alvos do seu tempo com Deus. Pequenos alvos de leitura da palavra, pequenos alvos de leitura de livro. Se você não lê ainda, tem o hábito de leitura, 1 livro por semestre, gente, é muito pouco. Pense à frente. Acho que acabou esse livro lá da Light Story. Você tem que, gente, compra mais, Mari. O melhor livro que eu li esse ano. Foi o único, mentira. Já li 3 livros esse ano. Muito pouco. Eu tenho um alvo de ler 10 livros. Estou no meu 4º livro. Misericórdia. Mas sabe, leia. Comece colocando alvo de leitura. Alvos de experiência de Jesus. Senhor, eu quero sentir o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas. Eu quero, poder orar por alguém e a pessoa ser curada. Eu quero, Senhor, experimentar de ser resposta de oração. Eu quero experimentar de fluir nos dons. Comece a pedir por pequenas experiências. Não fala assim, me dá todos os dons de uma vez. Comece um por um. Vá caminhando, vá progredindo, vá alimentando a sua fé. Sabe como que eu posso alimentar a minha fé? Quando eu tenho a revelação de quem é Jesus.
Marta e Maria queriam que Lázaro fosse o quê? O quê, gente? Curado. Depois que ele morreu, elas queriam que ele, o quê? Ressuscitasse. E Jesus está o tempo todo falando, creia e verá a glória de Deus. Sabe qual é um problema às vezes que a gente tem? A gente espera que a resposta da nossa oração seja uma ação, enquanto a resposta da nossa oração é uma pessoa. Jesus fala para Marta e Maria que não havia uma ressurreição, mas que a ressurreição não é uma ação, uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? O que você precisa de uma ação é de Cristo. Cristo é a resposta da nossa oração. Quando nós temos essa revelação que a nossa resposta não é uma ação, mas sim uma pessoa, tudo muda. Cristo é a ressurreição. Ele fala também em João 10 que a cura, eu sou o bom pastor. Ele mostra que ele é a luz do mundo. Ele mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a provisão, ele é o pão da vida. Ele é a resposta da nossa oração. O que na nossa oração não precisa de uma ação para ser respondida. Ela já foi respondida quando Deus deu o seu único filho, porque tudo que eu e você precisamos não são ações, mas sim viver uma vida com Cristo. Cristo é a resposta para tudo na nossa vida. Cristo é suficiente. Ele é a cura, Ele é a ressurreição, Ele é a restauração, Ele é alguém que opera milagres. Ei, não coloca o foco no milagre, mas em quem opera os milagres. Sabe, Marta e Maria estavam lá lamentando, se você estivesse aqui, elas estavam diante da glória de Deus. Orar é impossível para Deus. Uma igreja, queridos, nós compramos esse lugar, não sei como. Construímos em 4 meses, não sei como. Isso foi a glória de Deus. Quando a gente conversa com outros pastores, gente, eu sou da área de construção. Quando a gente conversa com outras pessoas, não tem como. Isso aqui é de um ano e meio para ser feito. 4 meses. De 100 dias virou 110, que atrasou um pouquinho, mas graça, glória de Deus. Porque a nossa ação não era em nós, mas era Cristo. Sabe, quando nós compreendemos que Cristo opera milagres. Então eu não preciso do milagre, eu preciso daquele que faz os milagres. Quando eu estou mais perto de Jesus, maior é a minha fome pela glória de Deus, porque eu estou diante da glória de Deus. Por último, acho que a noite vai ser melhor, hein? Estou achando. Mas por último, seja obediente aos brados de Jesus. Seja obediente aos brados. Verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Se Jesus sussurrar, já tem que obedecer. Mas se Jesus bradar, gente, você não pode ficar lá fazendo doce. Você não pode, será que eu vou ficar lixando? Não. Você larga o que você está fazendo, vai correr para obedecer, meu irmão. Porque a obediência, ela tem que ser completa. Ela tem que ser imediata. E ela tem que ser alegre. E a Bíblia nos mostra alguém que fez o oposto disso. Isso deu muito mal. Porque uma obediência imparcial é uma desobediência total. É uma transobediência, né? Para chocar o politicamente correto. Sabe, quando nós olhamos, eu não vou ler por causa do tempo, em 1 Samuel 15, do 1 ao 33, depois você pode ler em casa. O povo pediu por um rei e eles ungiram Saul como rei. E Saul foi para uma guerra. E a palavra de Deus foi simples: olha, você vai lá e você vai queimar tudo. Você vai destruir tudo. Não vai faltar nenhum pó para cá. Você vai destruir, se não me engano, Amaleque. Você vai destruir tudo. Você não vai dar sopa, não. É uma guerra, você vai lá para acabar, liquidar esse inimigo. Só que chegou lá, era um inimigo muito rico. E Saul foi tomado pelo orgulho. Falou: cara, se eu só matar, o povo não vai saber qual era o tamanho desse inimigo. Se eu voltar com o rei, como meu escravo, acorrentado, todo o ouro, todo o negócio, puxa vida, Saul é grandão mesmo, hein? Desculpa a mas Saul é o bichão. O cara é o que trouxe. Então Saul deixou o orgulho entrar no seu coração e chegou lá.
Na hora, Deus mandou um WhatsApp para Samuel, que era o profeta. Plá, 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 2 pauzinhos azul. Saul não fez tudo. Samuel ficou bravo, irado. Chutou a porta e foi até encontrar com Saul. Ele falou, o que Deus te mandou? Aí Saul, não, veja bem, mas olha só, eu estou mostrando o poder de Deus e tudo mais. Meus irmãos, se a gente não é obediente de forma completa, a gente não é obediente. Se você fazer meia tarefa, você não fez a tarefa. Se você não fizer na mesma hora, procrastinar um pecado. Ele falou, depois eu vou matar, depois eu vou aniquilar. Sabe o que Samuel fez? Me dá a espada desse cabra aqui, ó. E vrap, picotou esse rei, acabou com o papo. Porque quando nós temos uma orientação de Deus, tem que ser imediata. Você não pode deixar para amanhã o que a glória de Deus quer fazer na sua vida hoje. Você perde. Tem que ser alegre. Mesmo que isso vai te gerar o anonimato. Mesmo que isso mate o seu ego. Mas temos que fazer alegremente. Com a alegria de todo o coração. Sabe, quando nós não fazemos de todo o coração, mesmo fazendo o que é certo, não fazemos de forma completa. Em 2 Crônicas 25 tem um rei, se não me engano, o rei Amazias. A Bíblia fala que ele fez o que era reto, mas não fez de todo o coração. E o Senhor não o abençoou. Porque se não for completo, integral e alegre, não é obediência. Está com a capa de obediência, tem cheiro de obediência, mas não é obediência não. É igual o suco do Chaves. Tamarindo, parece tamarindo, com sabor de limão, mas feito com... Esqueci outra fruta lá que ele coloca. Não é obediência. E a obediência é, retire a pedra. Jesus deu 2 ordens. 3, na verdade. Primeira, retire a pedra. Creia e verá a glória de Deus. Retire a pedra. Quais são as pedras que estão tampando o seu túmulo para você ver a glória de Deus? Quais são as pedras que estão tampando o milagre de Deus? Sabe quais são essas pedras? É o orgulho. A sua pedra chama medo. A sua pedra é dureza de coração. A sua pedra é a imoralidade sexual. A sua pedra é a opinião, é a aprovação de pessoas. Tem gente que está com medo de batizar por conta da opinião das pessoas. Meu irmão, seja liberto disso. A salvação individual. Você tem que ter a sua experiência de forma individual. Tira essa pedra. Remova essa pedra em nome de Jesus. Viva o sobrenatural de Deus. É o orgulho a sua pedra? Remova. E depois Jesus dá outro brado. Lázaro sai para fora. Temos que trazer para fora os milagres que Deus quer ver em nossas vidas. Não temos que ter medo. Não temos que ter receio. Temos que crer e ver a glória de Deus. E aí ele fala, tire as ataduras. Tire as ataduras dele. As ataduras é aquilo que está fedendo. É aquilo que mostra a velha vida. Tem aquela música Rio. Ele me lavou. Levou o velho homem embora. Deixa levar as ataduras, meu irmão. O que marcava a sua velha vida? Você não tem mais isso não. Era um vício? Era um pecado? Tira. Não fica preso com isso não. Tiago 5,16, confesse seus pecados para serem curados. Deixa as ataduras. Algo que nós aprendemos muito na montanha é Lázaro tem que sair. Mas as ataduras têm que ficar. Tem que ficar. Sabe? Deixa para trás a velha vida. Deixa para trás aquilo que está fedendo. Deixa para trás aquilo que mostra a morte. E venha viver a vida. Retire as ataduras e saia da tumba. Remova as pedras, remova as ataduras, confesse e viva o novo de Deus. Meu irmão, escolha para ser obediente. Não queira viver uma vida dupla, uma vida de mentira. Sabe, sai de cima do muro. A banda pode vir. Sabe o que é ficar em cima do muro? É como se tivesse uma guerra. Aqui no meio está o muro. Do lado esquerdo está o diabo. Do lado direito está Deus, a igreja. E está lá assim em cima do muro.
E a igreja fala assim, vem, sai de cima do muro, vem para cá, vem para a luz, vem para lá, a gente vem viver uma nova vida com Jesus, vem viver o extraordinário, você está em cima do muro, sei o que eu faço. E o diabo está do outro lado, quietinho assim, ó, quietinho. Aí de repente alguém da igreja fala assim, ô diabo, por que você está quietinho? Por que você não está chamando para pular do muro? Eu falo, porque o muro foi eu que fiz, o muro é meu. Quem está em cima do muro já fez uma escolha e não sabe o que fez a escolha. Sai desse muro, pula esse muro, meu filho. Vem para o lado da luz, vem para o lado de Cristo, sabe? Sai da indecisão, sai da omissão e venha viver o que Deus tem. Eu quero concluir. Permita que a sua vida seja um memorial de fé, o ambiente da glória de Deus, para que a luz de Cristo brilhe em você. Tudo o que Deus fez, está fazendo e fará tem um propósito que vai além de você. É para a glória de Deus. É para que todos possam conhecer Jesus através de você. Sabe, quando Ele opera um milagre, não tem a ver só com você. É para que pessoas que precisam daquele milagre possam ver que Ele é o mesmo. É a música que nós ministramos, eu creio. Ele continua operando milagres. Então, não fique paralisado. Não fique, sabe, achando que, será que Ele quer operar um milagre? Ele quer operar aqui, e é além de você. É pela graça, para que pessoas possam ver o milagre de Deus na sua vida. Tudo que Deus fez, está fazendo, tem um propósito que vai além de nós. Sabe, meus irmãos, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem só nasceu, Nicodemos, quem só nasceu do ventre, vai morrer a vida física e espiritual. Mas quem nasce duas vezes, a biológica e a espiritual, vai morrer só uma vez. Só a biológica, porque depois ele vai viver e reinar com Cristo Jesus. Então você não tem que ter medo, tem que se entregar. Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. Em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo é imutável. Em Atos 3:6, Pedro opera o milagre pós-morte e ressurreição de Jesus, porque Ele continua operando milagres. Em Atos 9 tem outra operação de milagres, porque Deus Ele continua. Agora Ele é onisciente, onipresente, Ele atua. E o propósito de milagres é para que pessoas possam ver a glória de Deus. Quero convidar você a ficar de pé.